Trump acreditava que o Canadá iria entrar em colapso e estava completamente enganado. É provável que tenha previsto críticas quando impôs direitos ao Canadá. Talvez alguma reação. Em vez disso, o Canadá retaliou com força. Está agora a representar uma ameaça que Trump desconhecia: a entrada dos emuas no Alasca. Sim, exatamente, o Canadá poderia fazer com que o Alasca se sentisse muito menos americano com apenas um movimento audacioso. No entanto, como é que isso aconteceu? Até que ponto o Canadá poderia avançar? Vamos dissecar a situação. O estado do Alasca é enorme, 663 quilômetros quadrados de glaciares, natureza selvagem indomável e uma das topografias mais espantosas dos Estados Unidos. O que é mais espantoso, sabe? O Alasca é um dos dois únicos estados americanos sem ligação terrestre com os Arctundviersig inferiores. Essencialmente, estamos a falar de um parente distante dos Estados Unidos que se situa bem lá em cima e está separado por uma grande quantidade de espaço. Adivinha quem é crucial para garantir que o Alasca continua a fazer parte dos Estados Unidos? Sim, o Canadá. O Grande Norte Branco é a única rota terrestre do Alasca para o resto dos Estados Unidos. Por conseguinte, é necessário atravessar o Canadá por estrada, caminho de ferro ou mar para chegar do Alasca ao território continental dos Estados Unidos. A única exceção é o avião, mas mesmo esse pode ser um desafio. Embora algumas cidades americanas ofereçam voos diretos para o Alasca, a maioria dos voos passa pelo espaço aéreo canadiano. Por conseguinte, é difícil evitar a presença do Canadá, a menos que esteja preparado para percorrer um caminho muito tortuoso. Isto é particularmente verdade no que respeita ao transporte terrestre. O Alasca e o Canadá estão separados por uma vasta fronteira de 1,530 milhas, que se estende desde o frio Oceano Ártico até o Oceano Pacífico. A Colômbia Britânica e o território de Yukon estão localizados na costa leste do Alasca. Além disso, toda a área é uma enorme extensão de terra, o que leva a maioria das pessoas a questionar por que é que alguém quereria viver lá. No entanto, dado que existem mais de 720,000 habitantes, é muito provável que consigam fazer com que tudo funcione, mas falemos da fronteira. Ao contrário da maior parte das fronteiras internacionais, esta não é uma linha agradável e bem arrumada. Noutros locais, como no topo do Monte Santo Elias, que se eleva a haste pés acima do nível do mar, o objeto é essencialmente indetetável. Noutros locais, assemelha-se a uma enorme pista de obstáculos. Para marcar a linha, a Comissão Internacional de Fronteiras teve de atravessar a pé alguns dos terrenos mais inóspitos e inacessíveis do mundo. Em certos locais, a comissão utilizou cones metálicos para cortar montanhas e florestas, e noutros locais a fronteira passa diretamente pelo centro das montanhas, onde nenhuma pessoa sã desejaria construir o que quer que fosse. No entanto, a barreira é claramente visível e essencial para tudo. A necessidade de estradas que liguem o Alasca ao Canadá e, consequentemente, ao Zéquiristirili é ainda mais realçada pelo absurdo de grande parte da fronteira entre o Canadá e o Alasca. O Canadá sabe muito bem que tem a capacidade de manter o Estado americano cativo de uma forma que nenhum outro país consegue. O que é que o Canadá está, portanto, a fazer na sua qualidade de guardião do Alasca? Para os veículos que tentam ir primeiro dos Estados Unidos para o Alasca, isso está no horizonte. É certo que o Alasca é, sobretudo, uma única província e não todo o Canadá que está a ser visado desta forma. Trata-se da Colômbia Britânica, o poder imponente do oeste canadiano. A província é a principal ponte terrestre que liga o estado americano ao resto do Canadá, porque partilha uma fronteira a norte com o Alasca. Se a Colômbia Britânica não existisse, o Alasca seria essencialmente um estado isolado sem acesso a transportes terrestres. Se o primeiro-ministro da Colômbia Britânica, David Eby, conseguir o que quer, os camionistas norte-americanos poderão testemunhar o isolamento por si próprios. Em particular, Eby está prestes a cobrar portagens aos caminhões comerciais que atravessam a província a caminho do Alasca. As portagens são, essencialmente, taxas cobradas pela utilização de determinadas autoestradas, pontes ou túneis. São normalmente utilizadas para controlar o tráfego ou financiar infraestruturas. No entanto, neste caso, tem uma função ligeiramente diferente, que é a de restringir o acesso dos Equacolari ao Alasca. Se forem adoptadas, estas taxas aumentarão significativamente o custo dos carregamentos para norte, tornando o processo de transporte de mercadorias dos Arctundviersig estados inferiores para o Alasca mais dispendioso e possivelmente menos eficaz. Eby está a dar a entender que se trata de uma reação direta às tarifas de Trump. As portagens são, sem dúvida, um tiro de aviso, embora possam não ser implementadas de imediato. Se a guerra comercial se intensificar, a Colômbia Britânica está preparada para tornar a vida mais difícil para os camionistas americanos. O Canadá não vai aceitar passivamente o golpe econômico sem retaliar. Além disso, o dinheiro não é o único fator.
Esta mudança pode provocar grandes problemas logísticos. A maior parte das mercadorias do Alasca é transportada por esta rota terrestre. Sem ela, o estado sofreria graves carências. Que produtos são mais afetados? Os produtos frescos e o petróleo, afirmou o senador Robert Myers, do Alasca. Como Myers é caminhonista, conhece bem o assunto, em resposta a uma pergunta sobre as portagens e os seus destinatários, disse: "Se quisermos trazer algo para cá, rapidamente pômo-lo num caminhão, não numa barcaça." Dito isto, o Canadá não é constantemente invadido por caminhões que viajam para o Alasca. Na verdade, em comparação com as Arctundviersig regiões mais pobres, o tráfego de caminhões para o Alasca não é tão intenso. No Alasca, os caminhões transportam diariamente 3,170 toneladas de tonelagem fabricada, ou seja, 57% do total, de acordo com a Associação de Caminhonagem do Alasca. A razão para este número mais baixo é que o sistema de transportes do Alasca não funciona tão bem como o da maioria dos outros estados. Como o estado é tão distante e de difícil acesso por terra, depende mais do transporte aéreo e marítimo para movimentar mercadorias. Além disso, os caminhões têm um papel mais específico no Alasca. O Sistema Nacional de Autoestradas afirma que, em vez de transportar grandes quantidades de carga ao longo de grandes distâncias, como é o caso nos Arctundviersig estados inferiores, o transporte de mercadorias por caminhão no Alasca concentra-se principalmente no transporte de mercadorias dos portos marítimos e aeroportos para locais industriais e clientes. Esta é uma função muito mais pequena, uma vez que o Alasca tem uma quantidade relativamente modesta de tráfego de mercadorias em comparação com outros estados. As 2,229 milhas de rotas autorizadas no âmbito do Sistema Nacional de Autoestradas representam apenas 12,6% de toda a rede pública. Isto implica que uma parte significativa, mas muito pequena, do tráfego seria afetada pelas portagens no Canadá. Naturalmente, isto se a Colômbia Britânica conseguir impor estas taxas, a Colômbia Britânica teria de negociar um desafiante campo minado legal e logístico para garantir esta vitória simbólica. Primeiro, vamos abordar a questão legal. Um obstáculo legal significativo ao sistema de portagens proposto é um tratado existente entre os Iqaluit e o Canadá que aborda explicitamente a autoestrada do Alasca. A principal ligação terrestre que liga o Alasca ao resto dos Estados Unidos é a Alaska Highway, com 1,387 milhas. Originalmente construída como uma estrada militar durante a Segunda Guerra Mundial, serve como a principal ligação terrestre para os habitantes locais, empresas e visitantes. A rota passa por algumas das regiões mais isoladas e indomadas da América do Norte, e as condições climatéricas e da estrada fazem com que pareça mais um exercício de sobrevivência do que uma bela viagem, mas mais tarde analisaremos melhor esta rota. Voltemos às razões pelas quais o seu sistema de portagens apresentaria, por enquanto, desafios legais. É que o Canadá está expressamente proibido de cobrar portagens em qualquer secção do sistema de autoestradas que seja utilizada para transportar mercadorias entre os Estados Unidos e o Alasca, ao abrigo do tratado que acabamos de discutir. De acordo com o artigo 2º deste tratado, o Canadá não imporá nem permitirá a aplicação de qualquer portagem à utilização dessas autoestradas por indivíduos ou veículos. Não há uma forma mais clara de o dizer. Além disso, isto implica a aplicação de impostos indiretos para além dos diretos, impedindo assim a cobrança de portagens na estrada que é utilizada para o trânsito de produtos. Sendo a única ligação terrestre entre o Alasca e o resto dos Estados Unidos, o tratado procura assegurar um transporte ininterrupto e sem descontinuidades ao longo desta rota vital. Além disso, o acordo de 1977 garante que os Estados Unidos e o Canadá trabalharão em conjunto para manter a autoestrada do Alasca, com os Estados Unidos a pagar a reconstrução e o Canadá a gerir a manutenção. Para além de violar estas condições, a adição de portagens corre o risco de tornar mais difícil a manutenção das infraestruturas especificadas no acordo. Devido ao precedente legal estabelecido por este tratado, as portagens propostas pela EBI podem estar a violar acordos internacionais, colocando a Colômbia Britânica numa posição legal e diplomática difícil. No entanto, tendo em conta a aparente determinação da Colômbia Britânica em ripostar, não seria de estranhar se o seu primeiro-ministro descobrisse uma forma astuta de contornar a situação. Afinal de contas, Ebiari é um homem numa missão e nada, nem mesmo um tratado incômodo ou dificuldades logísticas, o deterá. À luz destas dificuldades logísticas, ou talvez mais corretamente técnicas, as ambições da Colômbia Britânica podem encontrar algumas dificuldades. Para começar, não existem atualmente portagens nas estradas da província que vão para o Alasca. Este facto está muito provavelmente relacionado com o tratado que estamos sempre a referir. No entanto, a parte técnica das coisas é mais complicada do que parece, mesmo que os obstáculos legais fossem miraculosamente evitados.
O primeiro-ministro de Yukon, Ranj Pillai, observa que a aplicação de portagens exigirá um investimento substancial em novas infraestruturas. Consideremos as cabinas de portagem, os funcionários para gerir e provavelmente todo um novo conjunto de regras para pôr tudo a funcionar. Segundo Pillai, temos de examinar os nossos atos e os recursos jurídicos de que dispomos para chegar a essas conclusões. Como quem vai abrir uma lata de vermes, mais ou menos, falar com firmeza é uma coisa, mas pôr em prática da estrutura para o apoiar é outra completamente diferente. No entanto, parece que Myers discorda de Pillai. Neste caso, ele não acha que as portagens sejam difíceis, mesmo que se oponha às portagens no seu estado. Acrescentar cabines de portagem não seria um grande passo, uma vez que os veículos têm atualmente de parar em estações de pesagem para inspeções de segurança. No entanto, Myers não é a única pessoa que não gosta destas portagens. A diretora executiva da Associação de Caminhonagem do Alasca, Jamie Benson, manifestou igualmente sérias preocupações. Segundo ela, o plano irá aumentar os preços dos bens de primeira necessidade de que os habitantes do Alasca dependem, causar perturbações na cadeia de abastecimento e aumentar drasticamente as despesas de transporte. Na esperança de que os governos federais possam encontrar uma solução para evitar as tarifas, Benson aconselhou os decisores políticos provinciais a terem em mente a maravilhosa ligação entre a Colômbia Britânica e o Alasca. A pressão parece estar a aumentar de todos os lados, mas quem é que não se preocupa com esta pressão? A população canadiana. Por exemplo, os habitantes de Yukon estão a fazer mais do que simplesmente esperar que isto acabe. Não, a sua reação está a tornar-se mais inventiva. Os residentes abordaram Pillai com propostas de ações práticas, como proibir os atletas do Alasca de competirem nos próximos Jogos de Inverno do Ártico. E se acha que isso é corajoso, alguns Yukoners estão até a propor que o próprio Donald Trump seja banido. Sim, ouviu bem. O caçador de caça grossa local pode acabar na lista de não entrar e terá, sem dúvida, de provar o seu valor para voltar a participar. Estes conceitos fora da caixa fornecem uma imagem bastante clara. O Canadá não vai desistir. Trump suavizou alguns dos seus avisos tarifários anteriores, mas o EB manteve-se firme. Estes perigos e incertezas persistentes não serão aceites. Estamos a defender os canadianos, embora o plano de portagem seja, por enquanto, apenas simbólico, diz muito. Mesmo que não haja muitos caminhões afetados, a mensagem é muito óbvia. O Canadá está aborrecido e preparado para defender a sua posição. Perante este incômodo crescente, perguntamos-nos até onde poderá o Canadá avançar. Será que cortaria totalmente o acesso ao Alasca? Façamos uma pequena hipótese. O Canadá teria de interferir em importantes canais de abastecimento e transporte se pretendesse isolar o Alasca do resto dos Inuit. Teoricamente, é assim que isso poderia ser feito. Primeiro, impedindo o acesso à terra. O Canadá já está a tomar medidas nesta área com as portagens que discutimos. A única ligação terrestre significativa entre o Alasca e os Aktundvierzig, estados inferiores, seria cortada se a autoestrada do Alasca fosse encerrada, o que constituiria um verdadeiro bloqueio. Como já foi dito, esta estrada é essencial para a indústria, os alimentos e a gasolina do Alasca. Por conseguinte, só se pode imaginar o caos que seria se o Canadá decidisse bloqueá-la. Afinal de contas, a acessibilidade já é um problema no Alasca. A cidade de Haida é uma das zonas do maior estado do Zewili, que está totalmente dependente das infraestruturas canadianas. Conduzir até Haida não é uma opção. Em vez disso, é necessário utilizar um avião flutuante ou passar por Stewart, na Colômbia Britânica. Haines e Skagway vêm-me à cabeça, juntamente com o facto de algumas zonas do Alasca só serem acessíveis por estrada através do Canadá. Bloquear essa estrada isolaria aldeias inteiras, e é possível ver como toda a área seria perturbada se a estrada fosse fechada. Mas sejamos realistas, será que o Canadá é realmente capaz de o fazer? Sim, em teoria. Dado que cerca de 80% da rota do Alasca está localizada no Canadá, o país tem um poder de negociação considerável. No entanto, um bloqueio implicaria o encerramento de uma estrada que é responsável por quase todos os bens e serviços que entram e saem do Alasca por via terrestre, o que não seria isento de repercussões. Haveria graves repercussões econômicas e o Alasca não seria o único estado afetado. As empresas do Canadá também seriam afetadas, mas não se esqueça de que o Canadá está farto das constantes ameaças de tarifas. Embora cortar a principal rota rodoviária do Alasca possa parecer drástico, quem sabe o que pode acontecer à medida que as tensões aumentam. A autoestrada do Alasca pode acabar por se tornar no jogo de galinha mais espetacular do mundo se as tendências atuais se mantiverem. Agora, impedir o acesso marítimo pode ser um fator de mudança se o Canadá quiser realmente aumentar a pressão. A passagem interior do Alasca, que se estende por funfunder milhas ao longo do Oceano Pacífico, é o lar de uma rica beleza insular, glaciares de água salgada e vales repletos de vida selvagem.
Sim, é uma bela zona costeira. Mas o mais importante é que se trata de uma rota essencial para o Alasca, uma vez que mais de 11% da carga destinada ao Alasca é transportada por via marítima. O encerramento desta rota causaria tremores logísticos no Alasca se o Canadá quisesse tornar as coisas mais difíceis. Afinal, para escapar às condições mais severas do oceano aberto, cargueiros, barcos de pesca e ferries de passageiros percorrem esta rota através dos mares canadianos. Por conseguinte, impedir a passagem interior obriga os navios a utilizar a rota do oceano aberto, que é muito menos eficaz, mais longa e mais difícil. Não é exatamente o cenário ideal para o comandante de um navio de cruzeiro. Por falar em cruzeiros, estes mares canadianos são essenciais para o setor de cruzeiros em expansão do Alasca. Um recorde de 1,65 milhões de passageiros de cruzeiros visitou o sudeste do Alasca, utilizando esta rota só em 2023. Para além de o Alasca estar a passar por um problema de turismo, o sector dos cruzeiros sofreria muito se o Canadá o fechasse. Estamos a falar de voos cancelados, lucros desperdiçados e viajantes irritados que ficam retidos nos portos canadianos. O terminal de ferry de Prince Rupert é outro importante centro de trânsito para os habitantes do Alasca que viajam para sul. Se o Canadá o encerrasse, as ligações entre o Alasca e as Arctic regiões inferiores seriam efetivamente interrompidas, para não mencionar que as alfândegas do Zéuaturi efetuam inspeções no Canadá porque este porto é o primeiro local de desalfandegamento marítimo prévio da história. Mas será que o Canadá iria a tais extremos? Só para reiterar, não é impossível. O Alasca e os Estados Unidos ficariam abalados se o acesso marítimo fosse bloqueado e os efeitos estender-se-iam muito para além do oceano. Com o terminal de Prince Rupert e a Inside Passage na sua posse, o Canadá está a jogar o jogo a longo prazo e tem as cartas para ter um efeito significativo. No entanto, os riscos diminuem ligeiramente quando passamos para o transporte aéreo. Embora as viagens aéreas no Alasca sejam vitais, a influência do Canadá nos céus tem mais a ver com pequenos incômodos do que com um verdadeiro caos. A oferta é a seguinte: o espaço aéreo do Canadá é frequentemente atravessado por aviões militares e comerciais norte-americanos que voam entre o Alasca e as Arctic regiões inferiores. Agora, os aviões teriam de seguir uma rota mais cara e demorada sobre o Pacífico ou o Ártico se o Canadá revogasse estes privilégios de sobrevoo. É sem dúvida um incômodo, mas não tem o mesmo impacto que outras técnicas de bloqueio. Os resultados mais prováveis são o aumento do preço do combustível, uma logística mais complicada e talvez alguns passageiros mais irritados. No entanto, no contexto geral, o impacto é insignificante. Com alguns desvios adicionais, o sistema aéreo do Alasca poderia continuar a funcionar. No entanto, a cooperação com o controle do tráfego aéreo canadiano é crucial para o tráfego aéreo. A coordenação perfeita entre as autoridades de aviação do Z1AC do Canadá permite manter operações de voo eficazes. Haveria atrasos, é certo, mas nada de desastroso. Se o Canadá pusesse um travão nesse sistema, os desvios de emergência seriam a causa da perturbação efetiva. Em caso de emergência durante o voo, os aviões com destino ou origem no Alasca poderão ter de aterrar no Canadá. E a cooperação é importante nesta situação. Mesmo assim, os contratempos são apenas temporários. No entanto, o controle do Canadá sobre o comércio do Alasca é um aspecto negativo a longo prazo. É aqui que o verdadeiro caos pode ocorrer. A maioria dos bens de consumo, alimentos e combustível do Alasca são importados do Canadá. Considere-se a hipótese de o Canadá impor impostos elevados, bloquear determinadas rotas comerciais ou impedir a passagem de fronteiras. É uma catástrofe financeira e não apenas um pequeno incômodo. Tudo, desde os materiais de construção até ao combustível, teria uma oferta limitada no Alasca e os custos daí resultantes aumentariam rapidamente. Devido ao seu domínio sobre o transporte de mercadorias e os serviços ferroviários, o Canadá tem aqui uma posição bastante forte. Uma vez que o Alasca e as Arctic regiões inferiores não estão diretamente ligadas por caminho de ferro, as mercadorias são continuamente transportadas através dos caminhos de ferro canadianos. Uma quantidade significativa de carregamentos de e para o Alasca passa pelo porto de Vancouver, tornando-o um centro vital. Tudo passa pelos portos e caminhos de ferro canadianos antes de chegar ao seu destino final, incluindo alimentos e combustível. Se isso fosse retirado, o sistema logístico do Alasca desmoronar-se-ia. No entanto, não se trata de uma via de sentido único. O Alasca e o Canadá trocam anualmente mais de $1.000 milhões em bens e serviços. O Alasca importa mercadorias no valor de 753 milhões de dólares e exporta cerca de 561 milhões de dólares para o Canadá. Assim, a economia do Canadá também seria afetada negativamente. Este tipo de deslocação econômica seria doloroso, apesar de a nação já estar a tomar medidas para diminuir a sua dependência global dos shale.
para dizer o mínimo, isto é, o verdadeiro custo de um bloqueio do Alasca seria mais do que isso. As pessoas, as famílias e as pequenas comunidades que dependem da fluidez do comércio transfronteiriço para a sua própria sobrevivência suportam o custo real. Para além dos Vier, Petonto, 350 trabalhadores das empresas canadianas em todo o Alasca, o comércio com o Canadá apoia quase 20.000 postos de trabalho só no Alasca, de acordo com estatísticas recentes. Isto é mais do que apenas uma página de números. Os seus meios de subsistência estão em perigo porque são famílias que dependem desse salário para pagar as contas e pôr comida na mesa. Não vejo como é que o cidadão comum ganha alguma coisa com isto, afirmou um dirigente local. Na minha opinião, só os cidadãos são afetados de forma desproporcionada por esta despesa. Tendo isto em conta, acredita que o Canadá alguma vez bloquearia completamente o Alasca? Que nível de pressão teria de suportar antes de atuar de forma tão dramática? E como acha que os Estados Unidos reagiriam a um bloqueio mais severo, bem como as portagens sugeridas? Escreva as suas ideias no espaço para comentários abaixo.